Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse encontro. Hoje refletiremos sobre alfabetização e letramento no contexto mais amplo, o letramento, conceitos e objetivos, bem como autores que nos remetem sobre o assunto, a BNCC e o processo de alfabetização e letramento. Vamos começar refletindo com Emília Ferreira sobre seu pensamento que, por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa. Então, temos que pensar e ver as crianças muito além do que é ensinado em sala de aula. Precisamos observar e ter em mente que essa criança já traz consigo uma bagagem e que este ou esta são capazes de pensar, raciocinar, ter suas vontades, ter suas prioridades. O ensino da língua tem como objetivo conduzir o aluno a obter um grau de letramento cada vez maior diante da apropriação da linguagem, desenvolvendo nele um conjunto de escrita que lhe permite fazer uso da capacidade técnicas de ler e escrever. Isso nos remete que a língua traz como principal objetivo essa meta de ler e escrever. Porém, ele precisa se apropriar da leitura e da escrita para desenvolver as outras habilidades. E como já vimos em outros momentos, essas habilidades, muitas das vezes, as crianças já trazem consigo, porque mesmo antes dele aprender a ler e escrever, ele já está inserido em um contexto social, em um contexto familiar. Deve-se introduzir novas considerações linguísticas usando o letramento para refletir sobre as questões linguísticas decorrentes em diversas ocasiões. Na sala de aula, como em qualquer outro domínio social, o letramento vem ensinar que a língua materna o prepara para falar em diversos ambientes, pois nada adianta instruir alguém a ler e escrever sem mostrar o uso efetivo contextualizando o que aprendeu. É a famosa transformação da teoria à prática. É preciso ter, sim, esse domínio sobre a leitura e a escrita, e mais do que tudo isso, ensinar onde utilizar essa leitura e essa escrita, ir além dos muros de uma sala de aula. Os PCNs fala que o domínio da língua oral e escrita é fundamental para garantir a participação social efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso a informações, expressa e defende ponto de vista, partilha e constrói visões de mundo, produz conhecimento. Por isso, ao ensiná-lo, a escola tem a responsabilidade de assegurar a todos os seus alunos o acesso a saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania direto e inalienável de todos. Percebemos mais uma vez que a escola tem mais essa responsabilidade, que é de assegurar que estes alunos tenham acesso não somente ao processo de leitura e escrita, mas esse outro processo que envolve o aluno nos mais variados contextos sociais, culturais, religiosos, no qual ele convive. Para aprender a ler, portanto, é preciso interagir com a diversidade de textos escritos, testemunhar a utilização que os leitores fazem deles, e participar de atos de leituras de fato. É preciso negociar o conhecimento que já se tem e o que é apresentado pelo texto, o que está atrás e diante dos olhos, recebendo incentivo e ajuda de leitores experientes. É preciso mostrar o universo textual para estas crianças,
a partir da demonstração, desse mostramento dos mais variados textos, essa criança desenvolve melhor a leitura, conhecendo vários gêneros e principalmente utilizando em ocasiões particulares, a depender desses gêneros. O letramento significa promover atividades contextualizadas de forma que o aluno experimente situações diversificadas. É pertinente salientar que o professor reflexivo alfabetiza letrando, pois consiste em um processo que ocorre concomitantemente, ou seja, são dois processos diferentes, porém indissociáveis. Um não precede o outro, ambos caminham simultaneamente. E aqui traz a responsabilidade para o professor e que este deve ser sensível, deve refletir que se faz necessário que, além de se alfabetizar, a gente desenvolva nessa criança o processo de letramento. O que eu estou usando na teoria, coloco em prática, ensinando a essas crianças, dentro do contexto de sala de aula, onde eles vão poder utilizar esse processo de alfabetização e dos textos. Assim, a proposta de ensino defendida pelo letramento é enfocar atividades sociais de aprendizagem, isto é, as práticas de alfabetização devem iniciar nas experiências sociais da criança para depois formalizar os conceitos. Mais uma vez, expõe a necessidade de que nossas crianças sejam estimuladas a formalizar o que ela já conhece, o que ela já traz, trazer para a realidade de sala de aula práticas que incentivem a experiência social. Aqui cabe a cada profissional, em seu planejamento, verificar o que se pode trazer para a prática do que ele está fazendo na sua teoria de dentro de sala de aula. Os educadores precisam levar em conta o pensamento e a linguagem de seus alunos, bem como seus conhecimentos prévios e interesse naquele assunto, organizando situações de aprendizagem nas quais novas experiências possam ser vivenciadas, acomodadas às já existentes. Essas experiências promoverão o crescimento e a equilibração necessários para que aconteça a aprendizagem. O professor, hoje, principalmente o reflexivo, o professor atualizado, ele não pode ser mais aquele só ensinador. Não pode ser mais aquele que ensina a letra, a sílaba, a palavra, a frase. É preciso que o professor tire esse mito, saia deste mito de que a alfabetização é apenas o processo de ler e escrever, ou que, ao ensinar a criança ou adolescente aprendendo a ler palavras, frases, ele já está letrado. Hoje, o conceito, o que se percebe, o que se necessita é que esse professor, ao ensinar esse processo de alfabetização, ele faça isso de modo que a criança já utilize este nos contextos no qual ele está inserido, que é o que nós chamamos de letramento. O que se mais postula sobre o assunto é que precisa se alfabetizar letrando. É preciso trazer metodologias, práticas eficazes que levem ao processo de alfabetização, mas que isso ocorra o letramento, no qual a criança, adolescente ou a pessoa que está sendo alfabetizada entenda onde ela pode usar aquilo que ela está aprendendo em sala de aula e trazer os conhecimentos prévios que este já tem como pré-requisito para atividades de dentro de sala de aula, utilizar a vivência desses estudantes como forma de inserir o letramento no seu processo de alfabetização.
Sobre isso, temos alguns autores que pontuam, né, sobre o assunto, como a Emília Ferreiro, como outros que a Ana Teberoski, que a gente observa que já são muito conhecidos acerca dos assuntos. Aqui trouxemos Soares, né, onde ele diz que não basta apenas saber ler e escrever. É preciso também fazer uso do ler e do escrever para saber responder às exigências de leitura e escrita que a sociedade faz continuamente. Eu preciso ter criticidade para me entender o que está acontecendo ao meu redor. Segundo Leal Albuquerque Moraes, letramento relaciona-se ao exercício efetivo e competente daquela tecnologia da escrita nas situações em que precisamos ler e produzir textos reais. No meu contexto, como eu faço uma carta, se você ainda utilizar, como eu faço uma receita, trazendo todo esse letramento para a prática. Ainda, Leal e Albuquerque e Moraes, alfabetização e letramento são fenômenos complexos, distintos, porém inseparáveis, pois o processo de alfabetização deverá ser na perspectiva do letramento, possibilitando ao aprendiz, por intermédio de uma postura política, alfabetizar-se e letrar-se simultaneamente. Alfabetização é uma coisa, letramento é outra coisa. Porém, os dois devem acontecer juntos. Estes devem estar em constante elo um com o outro. Todo profissional da educação que se preze, que leia, que pesquisa, que pensa no bem comum dos seus estudantes, vai entender que não tem como hoje, nos dias atuais, perante tanta tecnologia, perante onde as crianças e adolescentes, no contexto geral, têm uma infinidade de informações em tempo recorde, o professor também tem que estar adequado a este processo e que ele deve propor em suas metodologias e práticas atividades que envolvam esses estudantes neste processo, trazendo da teoria para a prática, fazendo com que suas aulas sejam dinâmicas e que sejam envolvidas em situações reais. Na BNCC, ela amplia o letramento infantil através da centralidade no texto e por meio de diferentes gêneros textuais, além de uma maior aproximação com linguagens voltadas à realidade dos alunos. A ideia é se debruçar sobre textos das mais diversas esferas, campos sociais, comunicação e uso da linguagem. Um exemplo são as redes sociais. Boa parte do tempo das crianças e adolescentes é utilizado nesse meio de comunicação, seja consumindo ou produzindo conteúdos. Então, por que não estudá-lo sobre um olhar pedagógico? Um dos grandes objetos da alfabetização será despertar o desejo das crianças em ler e escrever e, em consequência, se expressarem melhor. Por isso, ao mesmo tempo em que o professor ensina as vogais, as sílabas, deve inserir o conteúdo dentro de um contexto real que traga significado para o aluno. O aluno deve perceber que aquilo tem significado para ele, que o professor está ensinando dentro da sala de aula, ele vai usar em algum momento da sua vida. Ele tem que se sentir parte daquele processo, ele tem que se sentir dentro daquela atividade, para que ela passe a fazer sentido para ele. Bons estudos, até o nosso próximo encontro.